E aí eu fui competir, que foi essa prova aqui, cara, fiz uma puta prova. Assim, eu corria, Gui, eu falava, cara, mentira que isso tá acontecendo, né? Porque eu não quebrava. E sempre tinha um ponto ali no Ironman, o quilômetro 5, que eu começava a quebrar já. Aí eu, caramba, cara, tô indo muito bem. Foi muito, muito bem. Aí do nada tinha as motos da polícia que acompanham os primeiros colocados. Moto da polícia do lado. Daí eu, caramba, cara, não acredito, não acredito. Tipo, e aí a prova aconteceu e eu falei assim, cara, é isso. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMCast. O episódio de hoje foi com o Gustavo Santos, que é meu amigo, triatleta e fundador da Cupá, que é a marca de roupa que vocês sempre me veem usando. Ao longo do episódio a gente passou por alguns pontos principais, entre eles o começo do GU no triatlon, qual a importância das zonas cardíacas para quem corre ou pratica qualquer uma das 3 modalidades do triatlon, qual a diferença de treinar com fita cardíaca versus marcar o BPM pelo relógio, como foi o início da Cupá e muito mais. Antes de começar o episódio eu também não poderia deixar de falar sobre a Liquids, que é uma marca que eu gosto muito e é patrocinadora desse podcast. Pra quem não sabe, quando a gente sua, a gente não perde só água no suor. A gente também perde sais minerais que precisam ser repostos pra gente ter uma hidratação de qualidade. Uma forma intuitiva de repor esses sais minerais é através de isotônicos, mas esse isotônico que você tá pensando, ele tem muito corante, muito açúcar e ele não é tão bom assim quanto a propaganda faz parecer. É justamente aí que entra a Liquids. A Liquids é um pacotinho de eletrólito que tem 3 vezes mais eletrólitos que o isotônico padrão, não tem corante, não tem açúcar e é feito à base de água de coco orgânico. Eu tenho usado Liquids todos os dias e isso tem mudado muito a minha performance. Minha preferência é usar pós-treino, mas eu conheço gente que usa pré e também conheço gente que usa intra. Todo mundo fala que muda a performance, então eu recomendo que você faça um teste, porque de fato o produto é muito bom. Caso você queira ir lá provar, acessa liquids.com.br/guimonteiro e você vai ter 10% de desconto. De novo, liquids.com.br/guimonteiro para ter 10% de desconto. Faz o teste e me diz o que você achou. Ah, uma última coisa antes de começar, ao longo do episódio eu tava meio resfriado, então ignora se minha voz estiver meio zoada em algum momento. Fiquem agora com o Gustavo da Cupa. A pergunta clássica pra gente fazer o kickoff aqui é você contar um pouco sobre você. Então, eu vi num dos seus últimos posts que você é fã do Steve Jobs, você colocou um Stay Hungry, Stay Foolish, ou o contrário, Uhum, Stay Foolish, Stay uhum, Hungry, eu não lembro aham, qual que é a ordem. aham, E nesse, sim, nesse mesmo discurso que ele fala isso, que é aquele discurso ali de Stanford, ele fala aham, sobre conectar os pontos olhando pra trás, né? A gente só consegue conectar aham, os pontos da nossa vida aham, olhando pra trás, então esse é um exercício que sim. eu acho legal a gente começar aqui. Se você tivesse que olhar pra trás na sua vida, quais são os pontos que você conecta pra trazer o Gu que tá sentado aqui na minha frente agora? Cara, é muito louco, né, cara? Porque hoje eu vejo que eu faço muita analogia com o próprio esporte, né? Eu sou Gustavo Santos, nascido em São Bernardo do Campo, hoje moro em Blumenau, Santa Catarina. Me mudei depois que me formei em Sistemas da Informação, né? Pelo Mackenzie, me Hum, formei no Mackenzie, com bolsa de esporte, né? E o que me trouxe, assim, muito linkado ao universo do que eu sou hoje, e como eu pensava lá atrás, é muito pela jornada e amadurecimento mesmo, sabe, cara? A gente é jovem, a gente acha que tá preparado, tá pronto e tal. E a analogia que eu me identifico muito com o esporte é igual a corrida, cara, igual o triatlon. Às vezes a gente acha que pode sair forte ali, que vai performar e você quebra mesmo, cara. Precisa de mais treino, precisa de mais bagagem, precisa de mais teste, precisa de mais corrida, experiência, alimentação, tudo linkado, aí você vem melhorando a sua performance. E cada vez que você bate o RP, você sabe o quanto você pode mais, né? Então a minha, assim, um overview kick-off aí que você acabou de comentar, é muito linkado a. Hoje a gente está na melhor versão da Cupa, cara, literalmente porque a gente treina muito e testa muito e corrige muito e muito rápido para ter uma melhor performance mês a mês, né? E hoje a Cupa, né? A gente vai entrar mais a fundo, né? Mas hoje a Cupa eu considero que é uma startup hoje, né? Já fizemos alguns investimentos, né? Através de friend, né? Family Friends, né? No caso foi Friends, mas a gente ia fazer através de fundo, enfim, aí a história desenrola aí. cara, muito fera, muito fera. Inclusive, você pronunciou culpar na sua fala. Uhum. É culpar a fala? Cara,
na verdade, assim, a real é culpar, né? Que é um significado havaiano. Eles falam assim, mas culpa, hoje a galera tá ou é culpar ou culpa, né? Então, sinta-se à vontade aí a falar como, como preferir. Justo, não, eu tava me sentindo mal, que eu tava falando, cara, que tipo de embaixador não sabe nem o nome da marca? Eu sempre chamei de culpa. Aí imagina se todo mundo Não, não, chama. normal, Aí eu normal. falei assim, putz. Mas boa, muito bom, Gu. Legal saber esse começo aí da sua história. Legal saber que você também é um tecnologista, alguém entusiasta ali da vibe. É, Sim. agora, trazendo pro seu começo de fato no triatlon, né? Uma Uhum, das uhum, grandes coisas do podcast é entender o começo da pessoa no esporte. Porque eu sinto que cada um uhum, tem um começo diferente, ele não tem um começo uhum, certo, um errado. uhum, Como que começa isso na sua vida? E quando você quando você teve a bolsa do Mackenzie, já era por triatlon? Porque eu sinto que na faculdade uhum, triatlon é uma coisa meio desconhecida, assim. Como que você começa e uhum, entra um pouquinho nessa uhum. parte da faculdade? Cara, assim, eu comecei minha jornada, né, como atleta, assim, desde os 5 anos. Eu sou atleta de natação. Nadei, até os 14, 15 anos, assim, nível competitivo e tal. A gente competia bastante, era nadador de costas. E, cara, com 15 anos é aquele momento que, tipo, meio conflitante, porque seus amigos estão indo pro shopping, você está indo treinar, e você quer ir pro shopping, então acabou que eu saí da natação competitiva. Quando eu saí, né, que eu comecei a frequentar os rolês dos meus amigos de 15 anos, eu percebi que, cara, eu amava aquilo, né? Tinha uma certa pressão por causa do esporte, que é um esporte competitivo, era competindo todo final de semana, mas depois que eu saí do mundo competitivo, eu percebi o quanto que eu gostava do esporte e eu voltei a nadar em outro lugar, muito com viés de, cara, eu quero nadar por lazer, competindo outras provas e tal, mas eu quero ter uma pegada mais leve, né, no esporte. Foi aí que eu comecei a correr. Então, eu comecei a correr e já sabia nadar. E aí eu entrei na corrida e fazia alguns biatlons, aquatlons, que é quando você nada e corre, né? E aí eu comecei a entrar nessa brincadeira aí. Então, fazia essas provas, fazia a sua prova de corrida. E aí, cara, para entrar no triatlon foi um foi meio que na onda assim, né? Então, eu acho que em 2016 eu comecei a competir aquatlon, biatlon. E aí eu competi durante uns 4 anos. Foi onde eu comecei comprei a minha bicicleta em 2012, do Ademir Paulino, né, altão, né? Ele foi meu primeiro treinador de triatlon. E aí em 2012 eu fiz as minhas primeiras provas de triatlon e aí estou até hoje, né? Hoje já fiz acho que 8 Ironmans e alguns meios e mundiais e assim vai. Gostei do negócio. É, pelo jeito você gostou, né? E você tem o M tatuado, Gu? Isso é uma dúvida que eu tenho pra vários Não, triatletas. Você nunca tatuou o M, Gu? Você não gosta de não, tatuagem? nunca. Cara, eu gosto da tatuagem. Meu sonho era tatuar o M-Dot lá. Só que no meu primeiro Ironman, eu fui muito com o viés de, cara, eu quero só completar a prova. Isso em 2012, quando eu ia competir em 2013, era uma concorrência gigantesca para se inscrever. A gente se inscrevia um ano antes e tal. Então, o meu objetivo era concluir. Então, eu treinei durante o meu primeiro ano de triatlo. Quando eu cheguei na semana da prova, eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho potencial de disputar uma categoria. Aí eu falei assim, cara, eu só vou tatuar se eu pegar pódio na categoria, né? E aí não peguei em 2013, passei raspando, mas em 2014 eu já peguei pódio na categoria e eu falei assim, cara, eu só vou tatuar se eu for pódio em Kona, né? Tá. E aí eu fui para Kona, não peguei pódio, fiquei longe do pódio. E aí acho que acabou, não tatuei e acho que passou essa onda assim, aquele momento mais paixão assim, aquela paixão do triatlon mesmo, né? Sei. E até linkando com o Mackenzie, né?
Tem os atletas da faculdade, de cada faculdade, né? Ou seja, de cada curso, que são as atléticas, né? E como eu disputava triatlon já na época, eu era atleta da universidade. Então eu disputava os próprios meio Ironmans, triatlon olímpico, etc., pela universidade e não pela faculdade, né? Então, pela faculdade, eu disputava algumas provas de natação e etc., né? E aí eu fiz algumas provas pela universidade, eu tinha uma bolsa de 80% na época, então, cara, acabou que a minha jornada profissional linkada à tecnologia da informação, cara, ela foi muito em sinergia com o esporte mesmo. Eu entrei para trabalhar, Gui, na SAP Brasil, SAP Software, né, URP, empresa alemã. Muito também pelo esporte e tal. E, cara, e assim foi até hoje, cara. Hoje eu tô full time na Culpa, né? Então, 2020, dezembro de 2020, pós-pandemia ali, o grande caos, realmente eu encerrei a minha carreira da tecnologia e tô como CEO da Coupa hoje, né? Cara, que fera. Que fera. Eu não sabia que o Uhum, Mackenzie tinha disputa a nível universidade. Tipo, que tinha patrocínio a uhum. nível universidade. Porque Sim. a visão que eu tinha era a nível de faculdade, né? Então, um Tusca da vida, é, Uhum, tipo, jogos mais locais. Tipo assim, uhum, triatlon é. Primeiro que os jogos locais, tirando natação e eu acho que polo, e talvez algumas coisas de uhum, atletismo, são meio uhum. bagunça, né? É. Sim, Pelo menos sim. na pole, porra, era meio bagunça. Uma galera levava a sério, mas uma boa parte da galera não tanto, assim. É, Você fez pole? fiz pole, fiz pole. Massa. Você fez ciências ou sistemas? Não, eu fiz Ou engenharia de nenhum? materiais, nada a ver. Tá, entendi. Hum, Ah, sim, porque o seu TCC foi linkado aos resíduos, né? exato. Aham. Resíduos têxteis. Lembrei agora. Exatamente. Lembrei. Exatamente. E Cara, aí, olha, nossa, olha que vibe não aleatória, sei Gu. nem por que você fez, não sei nem por que você fez esse TCC, já que a indústria peixe nem polui tanto, cara. Não, é coisa pouca, né? Indústria têxtil é suave. Cara, quando eu, tipo assim, meu curso foi muito aleatório, né? Eu fiz engenharia de materiais e a minha ênfase, no meu último ano, eu estudei tecnologia nuclear. Ao mesmo tempo, eu estudava tecnologia nuclear e Nossa, fazia meu TCC em resíduos têxteis. nossa. Completamente a moda voz da minha cabeça. Aham, E, cara, aham. as coisas do resíduo têxtil, porque na época eu trabalhava numa startup no Brás, a gente tava querendo fazer algumas coisas de Uhum. atacada ali, e todo dia que eu tava voltando pra casa, eu passava por muito lixo, assim, tipo, sabe, resíduo têxtil Sim, mesmo, aqueles resíduos que ficam num sacão, vários sim. filetinhos de tecido ali na rua jogado. E fiquei tentando Uhum, entender, cara, imagina quantos disso não produz num dia, assim. E aí uhum. fiz umas É. pesquisas lá e eu descobri que era 180, acho que era 180 mil toneladas por ano, alguma coisa assim no Brasil. Uhum, uhum, uhum. Que é muita É, coisa. tá em torno disso. É, Tipo, bizarro. E é aí, bizarro. e aí eu comecei a descobrir várias coisas legais nesse TCC, inclusive. A gente pode falar de Uhum, sustentabilidade, uhum. porque eu sei que é uma das vibes da Culpa, uma das vibes mais Sim. importantes, inclusive, eu queria entender de onde veio isso. Uhum, uhum, uhum. Mas, antes da gente entrar nessa parte de tecidos, pra gente não se empolgar aqui, eu quero entender a sua vibe de triatlon, cara. Tipo, Uhum, como que se prepara pra isso? Hoje você já é um cara que faz bastante 73 e Ironman, mas eu tô vendo muita gente uhum, começando também, talvez eu vá começar no triatlo em algum momento, e não é assim que começa, né? Eu imagino que o começo uhum. siga ali no sprint olímpico. Como que foi esse começo pra você? Como que são os Sim. seus treinos hoje? Vamos passar nessa parte tática mesmo ali Aham, de alguém que performa. aham. Cara, eu vou sempre falar de culpa e de esporte para você ver como tem muita sinergia, tá? Então, cara, do mundo do triatlon, né? Eu entrei em 2012 e aí, cara, eu comprei a bicicleta e me inscrevi pro Ironman, né? Que é totalmente errado, né? Que é totalmente errado. Eu não conheci em 2012, cara. Pô, a gente tá falando de 12 anos atrás, não era esse mundo super conectado como é hoje, né? Então, cara, eu nem sabia onde treinava, eu sabia que, tipo, era ali, mas, né, a Estrada Velha de Santos, quando eu comecei, que era pertinho de casa, cara, tinha pouquíssima gente,
né, que treinava ali de semana em final de semana. Nossa, era muito pouco. Hoje é trânsito, né? A galera chega lá para treinar, tem trânsito para entrar no clube e tal. Mas foi um início totalmente errado, né? Hoje vejo que custou algumas lesões ali e tal. E no mundo empresarial a culpa também nasceu super errado, porque eu era triatleta, eu queria fazer tudo que o triatleta precisava, sunga, macaquinho, camiseta. No mundo do ciclismo, da corrida do triatlon, pô, daí tem os subnichos, né? Cara, camiseta, regata, shorts, sei lá, manguito. Cara, o tanto de produto, né, que a gente tá falando já. Então, também foi errado, né? E eu demorei alguns anos, né? Posso dizer que em 2017, ó, comecei em 2012, 2017, eu entendi como, é assim que se treina triatlon? Olha só, né? Custou alguns 70.3 Ironmans para eu entender que tem que respeitar o Z1, tem que respeitar o Z2. A gente tem que treinar muito mais leve do que pesado. O treino não é lugar de bater recorde pessoal, né? Então, cumprir a planilha da forma correta é super importante. Coisas que quando a gente começa o esporte, a gente quer, cara, faz 5 quilômetros, faz 10, aí você quer melhorar os 10. E na verdade, você vai melhorar com a jornada, né, cara? Só que tem que respeitar a jornada. E era e era isso que eu não entendia lá atrás, né? E custou aí tipo 5 anos, cara. 5 anos de treinamento errado, competindo muito mal. Eu resumo, Gui, que eu era o leão de treino e o gatinho da prova, cara. Porque chegava nas provas, cara, eu quebrava, né? E aí teve um momento que em 2017 eu conheci um técnico americano que eu entendi, que eu falei, cara, eu treino assim, assim, assado, chega na prova eu quebro. Eu falei assim, cara, ele falou assim, cara, simplesmente você tá quebrando por causa que você tá, tipo, desperdiçando muita energia e treinando errado, né? E aí foi, então me treina aí, eu comecei a treinar com ele, e aí eu comecei a bater todos os meus recordes, né? Então, até esse meu troféu aqui, é da Argentina, eu fui o segundo geral na prova, geral amador, tinha 1.300 atletas, eu fui o segundo geral amador. Perdi por 1 minuto, né, numa prova de 9 horas, né? Então, foi minha melhor prova, e aí eu tô ainda né, a minha intensidade de treino e competições ela diminuiu muito, né, depois que eu abri a empresa. Hoje eu faço muito, né, pelo lifestyle, de estar conectado com os cupeiros, que eu adoro competir, mas de fato não é a minha prioridade performar, né? Por mais que eu goste de treinar, eu tento cumprir a planilha, mas de fato a minha planilha ela não é desenhada para um super volume de treino, né? Ter um nível de performance muito grande, assim, porque de fato não é o foco, né? O meu foco é a culpa e assim vai, né? Mas esse é um resumão e que eu acho que né, para quem está começando o triatlon, e eu não sei se você vai entrar de fato no triatlon, né? Mas, cara, tem que respeitar um pouco, né, a ordem das coisas, né? É melhor fazer um olímpico bem feito, um short bem feito para literalmente dar os próximos passos e disputar as provas que a gente gosta, né? Cara, o Ironman virou uma febre gigantesca, né? E todo mundo quer fazer um e tal, que eu adoro, né? Eu acho que o 70.3 é uma distância que quando você tem aí 2, 3 anos de triatlon, é uma distância muito gostosa, não é aquela muito longa nem muito curta, e aquele evento por si só é fantástico, né? Então, isso é um overview geral aí. É o equivalente ao 21 quilômetros pra corrida, né? O 21 quilômetros, Isso, que é exatamente. a vibe ali, tipo assim, não é o 42, entendeu? Não tem Aham, aquelas horas malucas e tal, e também não aham, é um aham. 10, é uma vibe mais Isso, legal. isso. O Gu, se a gente tivesse que olhar na prática,
os seus treinos? O que mudou de 2012 a 2017 e 2017 para frente? Você comentou bastante Uhum, de respeitar Zona 1, Zona 2. É, uhum, para quem não sabe exatamente o que é isso, o que que é a Zona 1, a Zona uhum, 2, o que que significa uhum, respeitar isso? Porque uhum, esse é um tópico que está bastante presente, assim. Eu não sei se muita gente discute isso, mas toda vez que eu vejo alguém postando um story falando hoje o longão foi leve, com BPM médio de 180, eu começo a ficar um pouco maluco, assim. Então, conta um pouquinho o que que significa isso, o uhum, que que você treinava errado e o que que mudou. uhum. Cara, antes era muito por ritmo, né? Antes era muito por pace e, e eu acho que assim, entrando um pouco mais técnico, na minha opinião, né? Eu sou um cara que eu gosto de estudar várias coisas, né? Então, como era por pace, a gente ignorava, né, o fator frequência cardíaca que acaba sendo o nosso motor, né? Então, eu acabava que eu não, meu corpo não era eficiente na utilização de gordura como fonte energética, né? E como eu gosto de provas longas, a gordura como fonte energética, ela acaba sendo uma fonte muito boa para longa distância, né? Então, quando minha, meu início, né, no triatlon, os primeiros 5 anos, cara, era muito intenso os treinos na questão de não tinha muito treino leve. Cara, todo o treino era porrada, né? Então, longo, 4:20, 4:15, 4:20, 4:15, bike, sempre muito forte. Então, acabava que eu sempre estava super cansado, né? Super, super cansado, chegava na prova cansado e não conseguia performar da forma que tem que ser. E quando eu conheci esse técnico americano, e aí a gente compara as duas coisas, né, ele me falou de um cientista chamado Philip Macetoni, que ele criou um método chamado MAF, né, MAF, né, que é função aeróbia máxima, algo do tipo, em português, né, que é basicamente, não sei se você já conhece isso ou já ouviu falar, mas é basicamente, ele fez, acho, um estudo, né, com vários corredores e entendeu que existe a zona máxima aeróbica que a pessoa pode correr, né? Isso através dos batimentos, né? Então é basicamente 80 menos a sua idade é o limite da sua zona aeróbica em relação ao batimento cardíaco. Então pega 180, tira a sua idade, nos treinos para potencializar a gordura como fonte energética, ele falou assim, cara, você tem que correr até tanto. Na época era até 153 batimentos. E foi muito louco, cara, porque os primeiros treinos. Então, assim, vamos agora comparar. Antes eu fazia 15 quilômetros a 4:30. Beleza, achava que era o meu leve, tá? Então eu achava que era meu leve. Eu comecei a correr os mesmos 15 quilômetros por batimento cardíaco. Então, meu limite era de 153 na época. Cara, meu ritmo deu 5:15. Aí eu cheguei lá no técnico e falei assim, cara, meu Deus, 5:15, não sei o que lá, blá, blá, blá. Não sei se isso está certo, né? Porque eu quero classificar para o Mundial de novo, não sei o que lá, blá, blá. Dele, cara, Gustavo, segue o treino, segue o treino. Ah, treinador, mas na subida a frequência sobe muito rápido. Ele, então tranquilo, então você pode andar. Aí eu, caraca, cara, eu quero ir pro Mundial e o cara tá falando para eu andar na subida. O que que aconteceu, Gui? O meu corpo começou a entender essa forma de utilização de gordura como fonte energética, que pode vir da gordura ou do carboidrato, né, que vira glicose, etc. E aí eu comecei com as semanas, diminuir de 5:15 para 5:05, a 4:50. Cara, chegou um momento, Gui, que eu tava correndo, eu lembro muito bem isso, eu corria 12 quilômetros toda quinta-feira. Era dois aquecendo e depois 10 quilômetros até 152 de batimento. Eu corria todos abaixo de 4, dava 3:58. Eu corria um pace de 4:0 a 150 de batimento. É assim, numa quinta-feira, assim, ó. E eu Assustador. chegava
zerado, sabe? E aí eu fui competir, que foi essa prova aqui, cara, fiz uma puta prova. Assim, eu corria e eu falava, cara, mentira que isso tá acontecendo, né? Porque eu não quebrava. E sempre tinha um ponto ali no Ironman, quilômetro 5 que eu começava a quebrar já. Aí eu, caramba, cara, tô indo muito bem. Tô muito, muito bem. Aí do nada, tipo, ó, lá na Argentina, daí tinha as motos da polícia que acompanham os primeiros colocados, moto da polícia do lado. Daí eu, caramba, cara, não acredito, não acredito. Tipo, e aí a prova aconteceu e eu falei assim, cara, é isso. Cada treinador tem, né, a sua metodologia, etc. E tem o que funciona muito bem para mim. Então, quais são as grandes comparações? Antes eu treinava muito e muito intenso. Hoje eu treino menos, com baixa intensidade. E dependendo do momento da periodização, eu, cara, tenho os treinos de pista e tal para ganhar velocidade. Mas foi assim que eu acabei performando, né? Então essa é a minha jornada aí como atleta. Menos é mais para mim. Até nessas conversas que eu tive com ele, ele falou assim, cara, essa história de no pain no gain não existe, né? Não faz sentido pra gente, porque de fato tem que ser leve, tem que ser assim, porque a performance vem assim, né? E foi muito interessante porque depois que eu conheci, eu vi vários triatletas profissionais que treinam, né? Com esse viés de treinamento, com o MEF, né? Que é, depois até te passo o link do cientista para você anexar para o pessoal dar uma olhada aí. Boa, muito legal. Vou anexar em todas as bios isso aí. Sim, Esse é o método norueguês? Eu tô vendo muita gente falar não, isso, desse método não, norueguês, mas eu não sei o que é. É um método diferente. não. É diferente, porque tem dois famosos aí que estão voando, né? É Não, o esse é um outro Jacob. método que até nesse método, cara, ele dita lá, tem um gráfico de pizza com as coisas mais importantes para você atingir a máxima função aeróbica. E não é o treinamento, cara. Ela é alimentação, sono, enfim, vitamina D, o estresse. O estresse do seu trabalho, cara, tem um grande impacto na sua performance física. E tem mesmo, cara, né? Pandemia ali 2020, cara. Nossa, não treinei bem nada assim, cara, porque, cara, caos, tudo fechado e a gente não tinha o e-commerce estruturado. Enfim, é punk, cara, mas faz parte. Muito punk. Uma das partes ali de treinar por frequência cardíaca é que a sua frequência cardíaca tem que ser tão precisa quanto de fato seu coração tá batendo. Sim. E hoje muita gente usa só o relógio e a maior parte dos triatletas usam fita. Qual que é a diferença de Uhum. usar fita versus relógio? Cara, eu já tive algumas experiências assim, até de fazer testes mesmo, de colocar só relógio e relógio com fita. Cara, para mim tem uma grande diferença. Cara, na época que eu comecei a testar, eu fiz um mês treinando 3 vezes na semana. Cara, dava em torno de 12 batimentos de diferença. Que isso, nossa, 12 batimentos é muita coisa, né? Então, até a própria Garmin, uma vez eu olhei no site lá dos Estados Unidos, eles falam, se você quer ter precisão durante a atividade física, você tem que usar a fita. Que o relógio, em um momento mais slow, né, do seu trabalho, do seu sono e tal, ele é bem mais eficaz, mas durante a atividade física é fita, né? Cara, interessante, vou comprar uma fita. Tô começando a treinar por frequência cardíaca e eu sinto que às vezes meu É, relógio tá muito discrepante, assim, da minha percepção de esforço. né? Não, mas tem mesmo, cara. Tem É, mesmo. Vai interessante dar isso aí. diferença. Interessante. E aí, pra gente encerrar essa parte inicial ali de sua história, eu quero entender o que você tá se preparando agora. Eu sei que tem um 73 chegando e logo em seguida Uhum, já temos um full. O que uhum, você tem em mente aí? Da onde você tá partindo com essa meta? uhum. Cara, bom, eu tenho um objetivo grande ainda, né, que é fazer o Ironman abaixo das 9 horas, né? Eu bati na trave, eu tenho 9 horas e 2 lá na Argentina. Então, eu estou buscando o projeto Sub 9, né, que é
correr abaixo das 9 horas. E o 73 veio só para a gente realmente competir, testar várias coisas sobre o treinamento, né, para ver se eu, né, se eu estou indo bem, se eu tive a performance que deveria ter. E o principal eu tenho meus problemas de cãibra durante a atividade física, na verdade, durante as competições, porque eu não sinto nos treinos. Então, o 70.3 vai ser muito para testar um monte de coisa. Viagem de alimentação, treinamento, alimentação pré-prova, durante a prova, para a gente chegar lá em maio num full Ironman, né, para a gente tentar bater essas 9 horas lá né, que é uma meta bem difícil, mas a gente está, né, enfim, cara, eu acabo já mentalizando que eu vou conseguir, eu tô treinando, tipo, né, hoje os 24 quilômetros, cara, foi focado, olhando já o cronômetro abaixo das 9 horas, e é assim que eu tento me preparar, né, né, realmente focando, pensando que tudo vai dar certo. E eu acabo já entrando na caverna, eu brinco com a Bruna, né? Que 2 meses antes eu acabo entrando na caverna literalmente para acordo cedo, como que já vou comer no dia da prova, arrumo as coisas antes, como no dia da prova. Então, literalmente focando toda a energia lá e, cara, né, com tantos Ironmans é como eu entendo que funciona para mim, né? Se quebrar, quebrou, mas, cara, para mim hoje isso nem passa na minha cabeça, entendeu? A gente tem que fazer o que vem treinando e ser agressivo quando tem que ser agressivo, ser controlado quando tem que ser controlado, e assim vai. E os seus, cara? Perfeito. Muito legal. O que você tá planejando aí para esse ano? Cara, eu vou fazer Berlim. A minha meta, antes Massa. de ir pro triatlon, é que eu quero fazer um sub-3. Pode ser esse ano, pode ser o próximo, pode ser o seguinte. Uhum, Não uhum, tenho expectativa de quando vai ser, mas vai ser. E aí, quando eu fizer isso, aí eu penso em ir pro triatlon. Eu acho que eu sempre falo que eu quero ser um bom corredor, mas eu acho isso um pouco injusto, porque ser um bom corredor é muito subjetivo, né? Tipo, o uhum. que é ser Sim. um bom corredor? Eu quero ser um bom corredor Uhum, pra mim e a meta uhum, que eu estipulei é aham, um sub-3. aham, Pra muita gente, sub-3 é pouca coisa, pra muita gente não passa nem pra cabeça. Essa é a minha meta. Então eu quero fazer um uhum, sub-3. Não vai ser Berlim. Berlim eu tô mirando um 3:10, 3:15. Eu não acho que. uhum, Até uma das coisas de maturidade, assim, do esporte, de ter quebrado o pé ali, ter me machucado também por começar muito errado, é perceber que vale muito mais a pena eu progredir aos poucos do que querer ir com tudo de uma uhum. vez, baixar de 3 horas e meia, que é Sim. minha última maratona, pra 3 horas. Aham. É, A cara, gente é ansioso, né, não cara? vale a pena. É. A gente Coisa é de empreendedor, ansioso, cara. né? Mas, cara, é bom também, né, cara? É bom porque o esporte, a vida vem e te, pá, coloca no eixo de novo e fala assim, cara, não é bem assim, é assim, cara. Corrige a rota, né? Mas é isso aí. Massa, sub 3. Vai vir, vai vir. Se não for esse ano, é ano que vem. Se não for ano que vem, é no próximo. Se não for no próximo, é no depois. É isso aí. É E isso aí. Massa. essa é a vibe que eu tô. E, cara, uma coisa que eu tô pra te perguntar é sobre Havaí, né? Então, você comentou no começo ali Uhum, que Culpa é do Havaí. Eu sei que o Gecko, que uhum, é o nosso, uhum, nosso simbolinho ali, uhum. Mascote. Uhum, nosso mascote, ele vem como uhum, um símbolo de sorte. Qual que é a sua relação com o Havaí? E como uhum, que. Qual a relação do Havaí com a Culpa, que é o seu negócio? Como que as duas uhum, coisas uhum, se misturam? uhum. Cara, pô, eu tinha, né, quando eu comecei o Ironman, né, só falava em Havaí, porque no Havaí, Kona, etc e tal, e aquilo foi sempre uma chama muito forte, né, até que consegui ir em 2016 lá para Havaí. Cara, foi mágico, né, porque a gente treinava vendo os vídeos no YouTube, né, dos caras pedalando, nadando e etc e tal, toda aquela atmosfera, e você participar disso, cara, é realizar um sonho mesmo que eu tive lá e foi muito legal, né? Então, como as coisas se misturam agora, né, cara? É, to, no Havaí, todo ano tem uma palavra-chave do evento,
né? Um ano é Ohana, que é família, outro ano então já teve vários significados. E 2016 foi Kupá, né? Que tem o significado de ser leal a si mesmo e a todos à sua volta, lá no Havaí. Então, na mochila vem escrito Kupá, o significado e seu nome e sobrenome, né? Então, cara, pensa, né? Eu, Havaí, realizando um sonho, lendo aquilo, falando, caramba, cara, que animal isso, né? O que eu percebi lá no Havaí e no Brasil também? Cara, as roupas, elas eram muito clássicas, né? Ou era preto, ou era marinho, ou era branco, né? E eu fui para Havaí também era assim, né? E, cara, eu acho o colorido mais legal quando é um ambiente mais esportivo, onde tem energia, a galera competindo, etc. Outra coisa muito legal é para os seus familiares que, tipo, te acham muito fácil no meio da multidão, né? Um monte de gente correndo, né? Se tem um colorido ali, já é mais fácil localizar, né? Então, cara, ali acho que plantou a sementinha de, pô, tem alguma coisa aí que pode ser interessante, né? Na época eu morava em São Paulo ainda. Não, na verdade, não, eu já morava em Blumenau. E aí quando eu voltei, eu comecei a já pesquisar, porque aqui é o maior polo têxtil do Brasil. Cara, não entendia nada, o que que era, cara, nada de nada assim, nada de processo, nada de tecido, nada de nada assim. E aí em 2000, final de 2017, eu comecei a achar o caminho, comecei a literalmente ver mais a fundo como eu poderia entrar com esse viés um pouco diferente, de ter um layout diferente, etc e tal. E acabou que eu consegui conectar fornecedores, etc, que a gente começou private label total. Private label, para quem não conhece, é quando, né, tem uma empresa que faz camisetas de corrida, né, eu compro desse cara, né, modifico ali a estampa, etc e tal, e vendo lá para um cliente, né. Então a culpa nasceu assim, sem dinheiro nenhum. Cara, o meu cliente foi o meu início, né? Então, exemplo, a camiseta custava R$ 60, o meu custo era 30 e os R$ 30 né, do pedido final, para quitar o pedido, era o meu lucro. A culpa nasceu assim e a culpa se manteve assim durante um ano e meio, tá, Gui? Então a gente, cara, foi. A gente não tinha dinheiro, me joguei aqui para o sul, enfim. E a culpa nasceu assim, cara. Então, a história do Havaí se conecta muito com isso, né? Então, e qual que é o impacto de culpar, né? De ser leal a si mesmo e a todos à sua volta? Vem de casa, cara. Foi basicamente a soma dos valores que eu aprendi com os meus pais, que são paraibanos. Fui lá para o Havaí conhecer essa palavra que se conectou muito forte. E quando eu resolvi abrir o negócio, eu falei assim, cara, o nome da empresa é Culpar. Isso tá pronto, né? O gecko, que é o largatinho, eles falam que é um símbolo de boa sorte lá no Havaí. Tem até nos carros lá, e tem em todo lugar. A cerveja havaiana lá também é o gecko de uma forma diferente. Então acabou que a minha conexão com o Havaí veio muito forte disso aí. Muito legal. E a culpa tem uma vibe sustentável, que é uma coisa que a gente já comentou ali no começo Uhum, do episódio, que não necessariamente é algo que permeia todas as marcas esportivas. Mas é uma uhum, coisa que é muito forte na culpa. Isso uhum, tem a ver com essa ideia de ser leal a si mesmo, até os projetos sociais que vocês fazem, da onde vem uhum, essa vontade ali de estar uhum. alinhado com os benefícios do planeta? Cara, isso é bem interessante porque quando a gente começa uma empresa, Gui, a gente tem vários sonhos, né? Cara, pô, vamos fazer assim, assado e etc e tal, não sei o que lá. E de fato, cara, para implementar isso tudo é muito difícil, né? Então, a culpa ela não nasceu 100% sustentável, né, com tecidos de origem reciclada, porque de fato a gente não tinha volume e até hoje acho que nosso volume é pouco para os tecidos que a gente utiliza, né? Então, a vontade já era começar assim, só que por conta
dos fornecedores e tecido e disponibilidade de compra que a gente tinha para fornecer camisetas, uniformes, etc., a gente não tinha quantidade suficiente de volume para comprar os tecidos de origem reciclada, né? Mas, se você coloca no roadmap lá que um dia você vai ter esse volume e um dia você vai conseguir implementar isso, você realmente conquista, né? Assim como o Sub 9 que eu estou mirando lá, em um momento era de implementar tecidos reciclados, né, na nossa composição. Por quê? Cara, porque a gente precisa do nosso meio ambiente para treinar, para competir, para nadar no mar, para... Cara, o esporte é isso, cara. Imagine se você vai lá na USP e não tem as árvores lá que tem, que é a coisa mais linda correr ali, que ainda tem árvore, né, e tal. Cara, a gente tem que cuidar, cara. E a gente hoje tem um impacto extremamente pequeno, mas, cara, é um impacto, né? Por mais que seja pequeno, um dia a gente vai ser uma Patagônia lá de ter projetos muito mais fortes e muito mais, né? Consiga ajudar muito mais. Mas tá lá no nosso roadmap que a gente vai chegar lá, né? Então, a conexão literalmente vem da palavra, assim, de ser leal a si mesmo e às pessoas à sua volta, inclusive com o nosso planeta, né? A nossa sede aqui, a gente se mudou, né? E uma das coisas mais importantes é que a gente recebe muita luz solar durante o dia, a gente acaba, às vezes, nem trabalhando com a luz ligada. Então, quando você coloca como prioridade essa, né, como cultura da sua empresa, cara, tudo isso, cada detalhe se torna muito importante. Então, cara, tinha outros lugares até melhores do que a gente tinha, só que, cara, não tinha essa entrada de luz aqui que hoje pra gente é super importante. Então, quando você coloca como prioridade de cultura da empresa, cara, tudo acaba você, né, uma lacuna de prioridade ali, você acaba indo por esse caminho naturalmente, né? E acabou que com a jornada da Cupá, a gente conseguiu ter um volume muito bom de vários tecidos, camiseta e shorts principalmente. Então a gente conseguiu implementar sim o fio de garrafa PET reciclada. Ou seja, né, a gente compra isso pronto, né? Mas tem todos os selos de certificações globais, né? Que é basicamente garrafas PETs que estão no oceano ou vão para processo de reciclagem, volta para a cadeia sustentável, né? A garrafa PET ela é triturada, tem até aqui. Então a garrafa PET ela é triturada, passa por um processo químico que vira um granulado, vira fio, do fio vai para o cone, do cone vai para o processo têxtil que vira tecido por si só e aí a gente compra esse tecido, né? Então, cada camiseta a gente está reciclando 8 garrafas PETs. Então, quando a gente fecha o mês, a gente conta quantas garrafas a gente acaba reciclando e no ano a gente acaba também contando. Então, assim, pô, é mais caro, tá tudo certo, tá no propósito da empresa, né? E quem se identifica com isso é legal. E tem várias outras coisas que a gente acabou implementando com o tempo também. Então, fora o fio garrafa PET, Gui, o processo do tecido ele passa por um processo de acabamento, amaciante, tecnologia dry, UV, etc. e tal. O amaciante que a Culpa usa, que a gente compra com o nosso fornecedor, e tá tudo isso linkado, vem da reciclagem de capinhas de celular e chupetas de bebê. Ah, que legal. Volta para a cadeia sustentável, vira o amaciante que dá esse toque das camisetas que você tem aí, que você usa, né? Esse toque que existe, né? É muito com esse viés de também chupetas e capinhas que iriam para o lixo, volta para a cadeia, uma empresa alemã que faz isso, tá? Então, assim, tudo que a gente consegue agregar, cara, a gente consegue agregar, né? E a gente coloca mesmo no portfólio. Então, não é todos os produtos que a gente trabalha com fio reciclado, porque a gente ainda não tem um volume necessário para comprar isso, porque a gente tem que comprar, Gui,
quando a gente trabalha desse formato, é meia tonelada, né? Tipo, são volumes muito grandes, né? Que a gente tem que, para garantir todos esses selos de fio garrafa PET, esse amaciante no processo da capinha, etc. Cara, o volume de compra é um volume grande, Sim. né? Então eu não consigo, por exemplo, as mangas do macaquinho não é reciclado ainda. Por quê? Cara, imagine eu comprar 500 quilos de tecido para fazer manga, né? Eu não tenho esse volume ainda, mas a gente vai ter. E aí a gente vai ser 100%, entendeu? Então é um processo de construção, assim como você correu 5 quilômetros, depois você foi para os 10 e você vai fazer o sub 3. Eu tenho certeza disso. E aí é assim que é a jornada do produto, da empresa, né? A gente tem um monte de coisa que a gente quer implementar, só que a gente ainda tem que esperar né, a jornada, o tempo para implementar isso. Assim como o projeto social do Sim. Coupe Effect, né? A gente sempre doa camisetas. Hoje a gente doa bastante, né? Então esse ano a gente já doou, cara, mais de 400 camisetas para instituições de caridade. Cara, eu quero doar mais ainda, né? Então, futuramente, cara, é assim, né? Então, assim, os cupeiros, eles são responsáveis por isso também, né? Sim. Então, acaba acontecendo isso aí. Cara, eu acho sensacional. É até uma das coisas que eu falei com a Bru no comecinho, quando eu tava começando a falar com vocês sobre a culpa do quão Uhum, legal eu acho a pegada sustentável, porque eu conheci vocês na época que eu tava fazendo meu TCC. E a própria indústria uhum, têxtil, ela tá muito. Ela tem muito para desenvolver ainda na parte de uhum, reciclagem, porque a gente tá falando de PET, né? Garrafa PET ali. uhum. PET é um polímero que, por natureza, é muito mais tranquilo de reciclar, porque ele tem uma origem, tipo, polimérica. É mais fácil de passar Uhum. por processos químicos para reciclar. Sim. Mas existe, por Uhum, exemplo, o algodão. E existe um certo uhum, paradoxo na indústria têxtil para a reciclagem do algodão, porque, cara, não é simples de reciclar. Ele não tem uma origem polimérica, ele tem uma uhum. origem Sim. ali da natureza. Então hoje Uhum, você tem que passar por solventes para muitas vezes separar o corante do algodão que vem ali da sim. roupa, desse algodão Uhum, ali. E depois, com esse algodão já sem o corante, você tem que fazer um processo químico para passar ele pela fiação de novo. Só que entre uhum, todos esses processos, a conta, né, de solventes usados, de produtos químicos usados, hoje ela é muito perigosa, ela é muito tenebrosa para o meio ambiente. Então muita uhum. gente fala que o paradoxo do algodão é que a reciclagem ela prejudica mais o planeta da forma que ela é feita atualmente do que o próprio depósito do algodão em aterros. Então Sim. esse é o próprio paradoxo da indústria que, porra, tá se desenvolvendo pra caramba, assim. E Sim. uma das coisas legais da culpa é justamente ter Uhum, isso ali na frente, sempre caminhando nessa direção. Porque de uhum. fato não tem muito o que fazer, assim, a gente tem que reciclar, cara. Sim. E até complementando isso, né? A gente está para desenvolver novos produtos até com um fornecedor lá do Reino Unido, que é a base de prata, né? Então é o acabamento depois do tecido pronto, que recebe um banho de prata, que ele faz que você não precise lavar as suas camisetas após o uso. Olha só que louco, tá? Isso é cultura raiz, assim, cara. Você tá mexendo com uma cultura de centenas de anos, tá? Então, basicamente, o teste que foi feito foi um professor na Reebok nos Estados Unidos usou 100 vezes, 100 dias consecutivos a camiseta sem lavar e não tinha odor, zero odor. Caraca. Sinistro, né? Porque, cara, se a gente pensar o que polui mais, cara, a lavação polui muito mais, né? E a lavação é todo dia, cara. É toda semana, é todo mundo lavando all the time usando produto químico, amaciante, não sei o que lá, que destrói a roupa e tal. Então, a gente vai testar essa tecnologia, tá? No próximo mês a gente já tem lá uns testes para a gente fazer, com o objetivo que no futuro, cara, por que que a camiseta preta, que às vezes, pô, a gente pode estar treinando ou não,
você treina, tira, deixa no varal, precisa receber a ventilação, etc. E você pega a camiseta e não tem odor nenhum. Então mexe muito com a cultura. Será que o pessoal vai usar, né? É difícil, cara, mas, cara, por que não então a gente não desenvolve uma camiseta, puta, tech t-shirt animal para trabalhar, porque para trabalhar é legal, né? Porque, cara, eu uso preto tipo quase todos os dias. Por que que eu não uso uma camiseta a semana toda e só lavo o final de semana, né? Então, é um monte de coisa que a gente pode trabalhar no futuro e essas tecnologias, processos químicos também vêm para gente, para ajudar, né? Mas, cara, o fato é que é, a- se pega o nosso uso mesmo de lavação, cara, é uma coisa que destrói mesmo, cara. Aquilo Sim. vai pro ralo e é muito difícil, né? Então, falando em química, assim, cara, tá todo mundo destruindo forte, assim, né, cara? Como que a gente consegue ajudar, né? É bem pesado. Esse é um assunto que eu acho interessante. Eu acho que a gente poderia gravar um episódio inteiro sobre ele. Uhum, É, sim. mas eu quero voltar um pouco para uma parte mais de encerramento ali, e Uhum, falar um pouquinho de triatlon de novo, uhum. e esportes e empreendedorismo no geral. Hoje, se você tivesse que falar quem te inspira, seja nos negócios, no esporte ou até no conjunto dos dois, quem que você Uhum. diria que te inspira e por quê? Cara, assim, top one, assim, são os pais, né? Os pais paraibanos que vieram da Paraíba sem nada e construíram, né, uma jornada de trabalho e de conquistas grandiosas, né? Então, quando eu tô desmotivado, vamos dizer assim, cara, de fato eu penso na minha mãe e no meu pai e ver o que eles construíram e sem nada batalharam, etc. E esse é o meu viés de motivação muito forte, tá? Então, geralmente a gente quer sempre olhar, né, mais para fora de casa, né? E, cara, às vezes o exemplo do pai e mãe é muito mais forte, né? Agora, olhando para fora de casa, cara, assim, eu, não- eu gosto muito do fundador da Patagônia, tá? Eu não me lembro o nome dele, mas é um cara que já é sustentável há décadas. Já tem projetos, cara, de preservação da natureza há décadas. E eu li o livro dele e eu tô fascinado, né? Então, ele é o cara que, até como cultura de trabalho, cara, é sensacional. Depois eu te passo o livro para ver se você consegue ler. Mas ele é o cara que fora da caixa, assim, do mundo dos negócios, principalmente ligado ao mundo têxtil, né? Então, eu acabei se identificando muito em relação a isso. É porque a gente pode ser, né? A culpa pode ser lá a Patagônia aqui da América Latina, assim, né? E aqui do Brasil, etc, né? Existe muita coisa que a gente pode fazer e eu acabei me motivando muito com o livro e com a sustentabilidade que a gente pode perpetuar muito forte, né? E vocês aí, comunicadores, ajudando a divulgar essa mensagem aí, né? Falando de triatlon, cara, no Brasil eu sou um grande fã do Igor Amorelli, que é um cara aí que já está no esporte há muitos anos. E lá fora o Gian Frodeno, né? Não sei se você conhece os dois, né? Mas Frodeno eu o Gian conheço. Frodeno, Frodeno o eu conheço. Frodeno o Frodeno foi muito massa. Em 2016, quando eu fui para o Havaí, ele estava lá competindo. E esse é o que eu acho mais fascinante do esporte da corrida, né? Do triatlon e da corrida. É a conexão aí que a gente tem com os nossos ídolos, né? Então, cara, eu tava nadando do lado do Frodeno, cara. É nada. Nó, Aham, que da tipo, hora. a piscina pública, Sim. cara, tava o Frodeno, tava o Sebastian Kienle. Então, cara, isso é bizarro. Tipo, o jogador de futebol não joga pelado ali com o Neymar, entendeu? E a gente pode ter lá com o Kipchoge, pô, esse contato assim, né? Cara, isso eu acho fascinante. Cara, que vibe. Muito louco. Uma outra pergunta. Ah, inclusive, antes de ir pra próxima pergunta, uma recomendação é o livro do Phil Knight também, se você nunca leu. A Ah, biografia sim. dele. Não, A Marca da Vitória. fantástico, cara. Puta, muito bom. Fantástico, cara. Achei, cara, o mais incrível
que eu acho que ele terminou o livro muito, muito animal, né, cara? Porque ele, né, acaba que ele entra lá na bolsa de valores, vende, ganha, não lembro quantos milhões lá. E aí ele fala, eu fui pra casa e no outro dia é mais um dia normal, assim. Então, cara, isso é o Muito bom, mais né? irado. Então, assim, cara, a gente conquista pra caramba, a gente bate recorde hoje, a Coupa fatura milhões, né? E, cara, eu levanto pra trabalhar, cara, como se nada tivesse acontecido, porque eu amo, sabe? Tipo, eu amo criar, eu amo as estampas, eu amo desenvolver, eu amo comunicar, eu amo estar conectado, praticando, competindo. Então, acho que isso é mais fascinante. Que acaba, cara, que eu não tinha esse super tesão com a tecnologia da informação, né? Eu gostava, mas, cara, no mundo têxtil, cara, onde eu tenho essa liberdade de criar, pô, o Gui pensou em uma estampa diferente, e tal, pô, vamos criar e ter essa liberdade. E aí que a gente tem um laboratório interno que a gente, pô, vamos criar, vamos. Cara, em 20 minutos a camiseta tá pronta e você tá testando ela, sabe? Tipo, isso é incrível, sabe? Então, isso que me deixa com muito tesão de, cara, acordo no dia seguinte, pô, vamos de novo e vamos crescer e vamos. Acho que esse livro é fantástico, cara. Muito fera, muito fera. A próxima pergunta é um pouco filosófica. É, É. o quão importante é a Bru pra você no seu dia a dia, na culpa? É uma parte mais amorosa ali da sua vida. Como que isso acontece, cara? Qual que é a importância Pô, que dela? massa, cara. Eu não sei se você sabe, mas eu pedi a Bruna em casamento na chegada do Iron Man. Não sabia. É, Que vibe. foi meu único vídeo viralizado, tá? Até hoje. Eu acho que 700 e poucos mil. Que vibe. Mas eu competi, eu e ela competimos o 70.3 ano passado, vai fazer um ano isso. E aí quando ela chegou, né, eu pedi ela em casamento. De fato, eu fui uma pessoa que, cara, eu nunca namorei na vida, porque eu nunca senti essa conexão muito forte de um mais um tem que ser maior que dois, né? Tem que ser maior que dois. E a gente se completa demais, cara. Assim, ela foi. Eu brinco que ela é. Putz, eu sou apaixonado por ela, porque a gente se complementa muito forte, sabe? Cara, a gente trabalha junto, a gente treina junto, a gente mora junto. E o mais gostoso, cara, é que nunca falta assunto, sabe? E eu acho que isso é a parte que me deixa mais fascinado pela Bruna, sabe? O tanto que ela consegue me completar, eu completar ela, e a gente consegue, sabe, olhar como um casal lá na frente e batalhar junto por isso, né? Até por isso que eu trouxe a Bruna pro negócio também. Uma porque ela é um perfil totalmente complementar ao meu. Eu sou um cara mais racional, ela é super emocional, excelente comunicadora, eu sou um péssimo comunicador. Então ela vem me ajudando a trazer, né, toda essa parte de comunicação para a Culpa, para os anúncios e etc. Senão eu estaria morrendo de vergonha, mas a Bruna já corrigiu essa vergonha e hoje eu estou aqui falando com você. Mas, cara, esse perfil complementar e como a gente pensa junto, como casal, como empreendedores, a gente tem que sempre estar muito alinhado, sabe? Então, eu sou super, super apaixonado por ela e eu demonstro isso, né, para todo mundo, porque realmente a gente tem que se expor e compartilhar o que a gente sente mesmo, cara. Por isso que eu fiz questão de pedir lá na chegada, ajoelhar e mostrar que é de verdade, né? Não é aquele namoro de Instagram que deu 3 meses e do nada um outro cara ali e tal. Cara, de fato, eu nunca namorei porque, cara, se for pra namorar tem que ser de verdade, se for pra treinar tem que ser de verdade. E é por isso que culpa existe, né, cara? Porque é ser leal a si mesmo e a todos à sua volta, né? A soma de valores que eu aprendi dentro de casa é o que a gente carrega aqui na empresa e na minha vida pessoal. Por isso que a Bruna tá, a gente tá junto.
Sensacional, Gu. Pergunta forte, hein, Gui? Você Você foi viu? safado nessa, Você hein? viu? Essa aí, essa foi. Inclusive, ela vai ficar feliz com isso, com esse finalzinho, tá? Pois é, Ela pois vai. é. Que legal, cara. Fico muito feliz de ouvir isso. E agora uma pergunta claramente mais fácil, que é: quem quiser saber mais de você, o que você faz, que redes te encontra, que redes encontra a Culpa, faz o. Onde que a pessoa encontra, assim, faz esse resumão Tá, aí. então, cara, o meu pessoal é o Gustavo Santos Tri, né? Eu divulgo ali um pouquinho de treino, tá? Mas não é um canal super ativo. Vou tentar melhorar, né? Mas esse é o meu pessoal. E da Cupa é Cupa com dois As, Kupaa oficial. Lá a gente brinca de várias coisas, a gente mostra tecido, a gente mostra brincadeiras, a gente mostra criações. Lá é o perfil profissional que a gente tenta sempre estar alimentando todos os dias. Sensacional, Gu. Foi um prazer falar com você. Obrigado mesmo pelo tempo, cara.